Olá, está começando mais o Conexão Cultura aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, um programa que celebra a arte, né? Como o próprio nome diz, celebra também a cultura de um modo geral, né, Vitor? E hoje a gente vai conhecer artistas aqui da cidade que estão dando o que falar e colorindo as paredes e os murais da nossa cidade. Hoje vamos mostrar o talento da artista Érica Cruz, que transforma paredes em verdadeiras obras de arte. Ela vai contar a diferença de pintar em espaços como esses e como ela lida com o desafio da altura. A gente também vai entender um pouco mais sobre arte em tela com a artista plástica Tuca Iralá, que une técnica, sensibilidade e experiência pelo mundo. E não podia faltar também o nosso quadro Sessão Pipoca. O filme da vez é O Robô Selvagem, que conta a história de um robozinho simpático que precisa aprender a viver em meio à natureza. Uma ótima dica para você assistir com a família. Tá bom para você? Então chega mais que o Conexão Cultura tá só começando. É isso aí. Então vamos embora, que conteúdo não falta aqui no nosso Conexão Cultura. Para começar, a gente vai conferir uma matéria bem legal sobre pinturas em paredes. Eu fui bater um papo com a artista visual e muralista Érica Cruz e ela contou sobre as diferenças e os desafios que estão envolvidos nesse tipo de pintura. Ela aproveitou para fazer uma defesa super especial de como a arte pode transformar vidas, como foi com a dela. Fala galera do Conexão Cultura, hoje o VT é um pouquinho diferente. Você vê que a gente está num ambiente meio de obra aqui, porque a gente vai conversar com uma arte muralista. Sabe o que é isso? Então, é a pessoa que faz a arte no muro. A Érica está aqui, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Ela que as pessoas chamam ela para fazer uma arte no muro. Pô, preciso pintar fazer uma pintura para deixar minha casa bonita. Então, as pessoas chamam ela, contratam ela. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Érica para entender um pouquinho como funciona, né, essa arte que você faz no muro, né, Érica? Então, explica um pouquinho, né, o que você faz para deixar esses ambientes mais vivos, vamos dizer assim, né, com cores, né? Você traz bastante essa questão de cores também, né? Exatamente. Hoje a arte ela entra como um diferencial para transformar qualquer ambiente, seja um ambiente residencial, um ambiente comercial ou até mesmo uma parte externa, né? Eu tenho uma primeira conversa ali com o cliente para entender as referências, entender as cores, entender bem o que ele pensou, como ele quer transformar aquele ambiente e depois a gente entra com um projeto personalizado. Então a gente cria uma arte com base na referência do que ele mandou, a gente escolhe junto as cores, escolhe os detalhes e eu vou direto na casa do cliente ou no espaço comercial para fazer essa arte e transformar esse espaço. Queria saber de você como é que foi esse início para você nas artes. Começou ali, no começo foi um planejamento para que eu pudesse mudar de carreira, que eu estava infeliz na minha formação anterior e na minha carreira. E eu comecei fazendo primeiro para mim, depois para amigos, para entender como funcionava, quanto tempo eu levava, quanto material eu gastava, e entender se eu podia realmente transformar isso numa profissão. E aí depois de um tempo eu fui vendo que realmente dá para viver disso, dá para... né? E é toda uma questão quando você participa de momentos, isso hoje é o que é mais válido para mim, participar de momentos especiais na vida do cliente. Então, você participa do quartinho do primeiro filho, você participa da abertura da primeira empresa, algo de você e algum pedaço de você que é muito bonito tá lá fazendo parte disso, então isso é o que eu acho mais lindo, assim, é o que mais paga hoje o meu trabalho. E você, como é que funciona o seu processo, né? Você, cada parede tem a sua técnica, né? Você usa uma técnica diferente e, enfim, o cliente chega até você, conversa do que ele quer e aí você mais ou menos vai montando a ideia primeiro no tablet para depois passar para a parede, é isso, né? Exatamente. Então, primeiro a gente pede algumas informações sobre a parede, medida, foto, uma referência para entender, né, o endereço para a gente saber deslocamento, quanto tempo a gente vai levar até o local, tudo isso influencia na questão do orçamento. E aí, conforme essas conversas vão acontecendo, aprovado esse orçamento, a gente já entra para a fase do projeto. Então, eu faço esse projeto antes no iPad, monto um projeto digital para que a pessoa consiga visualizar ali na própria foto da parede como essa pintura vai ficar. E aí, aprovando, né, a gente faz ajustes se forem necessários e aprovando eu vou lá e passo esse desenho para a parede. São técnicas diferentes de transferência, dependendo do projeto em si,
são materiais diferentes utilizados também, então cada projeto ele é muito específico, por isso hoje eu não tenho uma forma padrão de trabalhar, eu vou adaptando isso conforme a necessidade do projeto. E essas técnicas diferentes, né? Você usa apenas tinta? Quais são as técnicas diferentes que você usa dependendo do contexto? Olha, tem alguns projetos que são mais delicados, né? Pintura mais de quartinho infantil. Aí eu faço mais aquarelado, então são tintas diferentes para fazer um trabalho em aquarela e pincéis diferentes também. Assim como a parede exige uma textura diferente, tem que ser uma parede um pouco mais lisa, porque é um trabalho mais delicado. Trabalhos de grafite eu já uso spray e técnicas mistas, com tinta, com pincel, tinta de parede normal, tá? E aí eu já uso, dependendo da textura do muro, pincéis diferentes também. Então cada um vai... Por isso que é muito importante essa conversa inicial com o cliente para entender a textura da parede, se tem algo que interfere, uma porta, uma janela, porque isso vai interferir na fluidez ali do desenho e até nas técnicas que eu vou precisar utilizar. Bacana. Aqui a gente vai mostrar o seu desenho, né? Vai fazer imagem do seu desenho. Esse desenho aqui, você pensou, o cliente pediu muito da questão da gente estar aqui no ambiente, né? Onde a casa está sendo construída, que tem muita mata, tem muita árvore aqui. Você sugeriu isso ou ele também teve essa sugestão para meio que fazer o mesmo ambiente aqui dentro, lá fora? Como é que foi? Muitas vezes o cliente ele já me procura com uma referência definida do que ele quer. Eu quero algo que seja mais botânico, algo que tenha bastante verde. E muitas vezes ele não me procura com referência nenhuma. Érica, eu tenho mais ou menos essa ideia, mas se você quiser sugerir, fica aberto. Então eu tenho tanto essa opção de reunir algumas referências minhas e mandar para o cliente. O que você acha dessa? Você gostou ou não? E aí a gente vai tratando e conversando, né? A gente pode marcar chamada de vídeo, de voz ou até mesmo conversar pelo aplicativo de mensagem. E nesse caso específico, o cliente já tinha projeto com uma arquiteta, então a arquiteta me trouxe uma referência que iria se comunicar com o resto da decoração que ela já planejou para casa. Quando o pessoal te chama para fazer um mural, mais ou menos quanto tempo demora desde a concepção e aí a pintura, mais ou menos quantos dias demora? Depende muito da prioridade da pessoa e da agenda. Então, por exemplo, esse mural especificamente, a cliente tinha entrado em contato comigo há uns 2 meses atrás. Mas como estava em fase de obras, né, conversou, viu o orçamento e acabou fechando somente agora, uns 2 meses depois. Mas tem muitos que quando eu tenho agenda, em questão de uma semana ali entre o contato, concepção da ideia, projeto e execução, a gente consegue fazer essa execução 1, 2 semanas, dá para entre conversa e finalização. Para a gente finalizar, o que você pode falar para quem quer, de uma certa forma, ou tá, né, como a gente está aqui construindo uma casa, né, ou quer reformar uma casa, ou quer mesmo falar assim, eu quero mudar alguma coisa, quero colocar um pouquinho de cor na minha sala, o que você pode falar para as pessoas que às vezes estão em dúvida, assim, o que eu posso fazer, né? Talvez essa arte muralista me sirva, o que você pode falar para essas pessoas? Olha, a pintura, ela traz um sentimento totalmente diferente para casa, porque a primeira coisa que a gente pensa é papel de parede. Vou colocar um papel de parede porque é mais simples, é mais rápido. Só que o papel de parede, ele não traz aquela conexão. A pintura, ela tem a questão do feito à mão, ela traz um sentimento e o melhor, ela pode ser personalizada. Então eu gosto da questão do sentimental, do quanto a pintura pode humanizar um espaço, seja uma área hospitalar, que eu já fiz alguns trabalhos em hospitais, né, traz essa questão da humanização e do contato, e a imperfeição da pintura que realmente traz esse vínculo, né? Não é perfeitinho ali impresso na parede. É para ver que foi alguém que colocou o coração naquilo, né, que fez com a mão e que colocou o sentimento naquilo. Muito bacana, então, aí a gente conheceu um pouquinho mais da arte muralista da Érica e, bom, bem bacana, a gente vai deixar você com mais imagens aí da arte da Érica. Muito legal. E aí, Bruno, encararia pintar em cima de andaimes? Vou te falar que eu tenho um pouco de medo de altura, assim. Onde ela estava não estava tão alto. Mas a pintura que ela fez ali, que a gente estava acompanhando,
estava bem bonita, né? Numa casa que estava ainda em construção. Então vai ser um cenário muito bacana para aquela casa, para a família que vai entrar ali. A casa já, pelo que a gente viu, já é bonita, vai ficar bonita, mas vai ficar muito mais bonita com as cores ali que a Érica colocou na parede. Melhor aqui no cenário, no chão, no sob chão, controle, né? Do chão não passa, então é melhor ficar no chão mesmo e nem quebra braço nem nada. Mas sabe o que passa? O primeiro bloco que já acabou. A gente vai pro primeiro intervalo e daqui a pouco Conexão Cultura tá de volta. Conexão Cultura de volta e dessa vez a gente vai ver mais uma reportagem feita pelo meu parceiro Bruno, que trabalhou enquanto estava de férias. Pois é, eu fui conversar com a Tuca Iralá, que é uma artista plástica e educadora que trabalha com ilustração de livros infantis, pinturas acrílicas e também produção de murais. A Tuca, ela sempre teve uma relação muito forte com a arte, desde de criança. Então, nos últimos anos também ela viajou para conhecer outras culturas e aprender diferentes formas de produzir arte. Então a gente conversou com ela, um papo bem bacana, confere aí. Fala galera do Conexão Cultura, o nosso bate-papo de hoje está especial, porque a gente vai mostrar muita arte aqui. Eu já dei uma olhada no que a gente tem ao redor aqui, tá muito bacana, tem muita arte bonita e a gente vai conversar com a artista plástica que é dona de todas essas artes aqui, a Tuca Iralá. Tuca, prazer ter você aqui na nossa Conexão Cultura. Começar a falar com você dessa sua paixão, né, pela pintura, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do nosso bate-papo, que vem muito da sua mãe, né? Sua mãe também tinha essa coisa da arte e aí você acabou pegando dela, né? Sim, eu comecei minha infância, eu passei sempre com minha mãe do lado, restauradora, mexia muito com as químicas, várias técnicas, então aprendi muita coisa com ela e sempre gostei. Então participava sempre de concursos quando a gente era criança e tal, então vim nessa pegada. E aí quando eu optei para fazer a faculdade, eu fiz antes o magistério, porque eu adoro ser professora, mas eu optei para a Faculdade de Belas Artes. Aí fiz a Belas Artes São Paulo, depois eu fui para os Estados Unidos, fiz a Escola do Museu de Arte de Boston, junto com a Tufts University. Aí eu tirei tanto artes plásticas quanto arte e educação, que seria para dar aula de arte e educação. Hoje você trabalha mais pintando telas, mais pintando murais, enfim, como é que é o seu trabalho? As pessoas te chamam, te contratam para fazer mais qual tipo de trabalho? Eu acho que um pouquinho de cada coisa, né? Tem muitas pessoas que me procuram por uma tela, tem muita procura também para murais e por ilustrações, tanto de livros infantis como de revistas, de outras coisas. E tem o meu próprio desenvolvimento do meu trabalho, que atualmente eu estou desenvolvendo desenhos de mulheres. Que quando eu morei um tempo em Florença, desculpa. Em Florença, as Madonas me encantavam muito e se remeteu às Madonas de seda que minha mãe tinha lá de trás. Então eu resolvi desenvolver um trabalho que eu estou fazendo ainda, está meio em off, né, os desenhos, para transpor em papel. Como é que é essa questão de você experimentar coisas diferentes agregando na sua arte? Você pesquisa isso ou só assim, vem da sua cabeça, bom, vou tentar usar esse tipo de coisa para ver se dá certo? Como é que é? Vai surgindo, porque como eu permeei por muita coisa e dando aula, né, 40 anos lecionando, eu aprendo muito com as crianças, muito. E a gente usa muitos materiais alternativos, então isso faz com que aguce a nossa criatividade. Então, quando eu tô, assim, uma tela, ela surge. Por exemplo, esse dos peixes, eu peguei a tela, fui rasgar o plástico que estava nele e eu falei, por que não usar? Né? E aí comecei a remeter quais os efeitos que o plástico pode dar. Eu usei o plástico como uma monotipia, pelo que eu queria, e vai dando efeito. E aí pensei no sal grosso também, que dá efeito na tinta, usei o sal grosso. E pode ser que numa outra tela eu não faça nada disso, só pinte. Então, é no momento. As coisas acontecem, né? Mesmo que seja uma encomenda, quero flores. E se a pessoa me dá liberdade, aquilo ali na hora, eu vou pensando na pessoa, eu vou pensando no meu estado de espírito também, e aí eu vou trabalhando isso e vou buscando. Você pintou murais também, né? Você falou da questão de um hotel que você pintou. Um hotel em Monte Verde. Isso. E aí como é que é você falou até que gosta, mas assim, é uma questão que é mais trabalhosa um pouco,
porque você faz, é como se fosse uma tela num tamanho, não sei, 10 vezes maior, né? Então são detalhes também. Como é que é para você também pintar, sair das telas, né? Não só pintar telas, mas pintar murais também. É um pouco onoroso, porque você tem que conhecer a parede, mesmo que tire a foto, quando você chega, você tem que ver o acabamento da parede, dar um acabamento na parede, você tem que ampliar aquele trabalho e você tem que respeitar a estrutura do ambiente também, senão o seu trabalho parece uma tela que foi esticada na parede, não é a intenção do mural. O mural ele tem que participar da ambiência, participar da arquitetura. E ele é oneroso porque eu pinto a pincel, como se eu tivesse pintado uma tela. Eu gosto que as pessoas se aproximem do meu mural, cheguem perto e está tinindo uma etapa da outra. É diferente de um grafite, que as pessoas conhecem muito mural como grafite também. O grafite é um spray, ele é mais efeito, dependendo do local, exige isso para que a linha apareça com melhor resolução, mas os murais que eu pinto são murais que as pessoas se aproximam. Então eu tento fazer uma tela mesmo. Pra gente encerrar o nosso papo, o que a arte significa para você, né? E você falou que está fazendo agora essa série aí de mulheres, né? Fazendo esses testes, testando também essa série. O que mais você pretende fazer, né? Além, né? Quais são os seus pensamentos aí quanto à questão de testes, de novas séries que você quer lançar? Tá, primeiramente, o que é arte para mim? Arte para mim é processo. Arte é criação, arte é estudo, arte é planejamento. Arte é algo que você deve se deslumbrar e a fundo desenvolver, e a gente nunca está pronto para fazer. Então, eu não acho, arte não é dom, arte não é talento. Algumas pessoas têm mais facilidade de transpor o bidimensional para o tridimensional e vice-versa, mas isso não é dom e talento, é exercício. E a criação é um exercício de vida. Não é aquilo que você vai adquirir somente numa aula, você vai adquirir na aula da vida, né? É escutando pessoas, entendendo a convivência. Eu acho que isso que traz a criação. Eu acho que traz a criação mais bela nisso aí. É transpor o que a gente vive. Em relação a essas Madonas, eu tenho estudado e tenho tentado me enxugar, porque assim, começam a vir várias ideias. Mas a minha intenção é fazê-las com lápis grafite. No máximo, se eu usar algum acrílico nessa mesma pegada e usar folhação a ouro. Fazer algo bem clean e que remeta muito às Madonas, né, de grandes artistas do Renascimento, que a Florença é muito isso, né? E é o que me fascina. E transpor para a nossa realidade de hoje. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Bacana, eu agradeço você pela paciência, enfim, por receber a gente aqui. E espero que você continue aí criando mais, que as pessoas tenham também acesso à sua arte, né? E vejam, né, quão bonito é a sua arte, a gente já viu um pouquinho aqui. Então, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. E voltamos com vocês aí no estúdio. Eu vou estar no estúdio também, no Conexão Cultura. Muito bacana, a gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente tem Sessão Pipoca e tem na biblioteca e, lógico, mais um tempinho junto aqui da gente. Fica aí. Voltamos! E agora chegou a hora do nosso quadro Sessão Pipoca. Pois é, Vitor, e a dica de filme de hoje é O Robô Selvagem, uma história comovente sobre a convivência entre tecnologia e natureza e o significado de estar vivo. Tenho certeza que no final você vai se emocionar. Vamos conferir. Fala pessoal, hoje o Sessão Pipoca vem com uma animação cheia de aventura, emoção e uma mensagem linda sobre natureza e convivência. O filme da vez é Robô Selvagem, de 2024. Dirigido por Chris Sanders, o mesmo de Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch, o longa é baseado no livro de Peter Brown. Você requer assistência? Hostilidade detectada. Identifiquei o seu problema. A
A história acompanha Roz, uma robô que vai parar sozinha numa ilha selvagem após um acidente de carga. Sem saber nada do mundo ao redor, ela precisa aprender a viver na natureza e a conviver com os animais que, no começo, desconfiam dessa criatura de metal. Só que, com paciência, curiosidade e muita doçura, Roz vai ganhando o respeito da floresta. O filme mostra como ela se torna parte daquele ecossistema, aprende novos costumes e até se torna uma mãe de um gancinho órfão. A relação entre os dois é o coração da história, uma mistura de cuidado, descobertas e muitas situações divertidas e tocantes. Você tem que entender como as coisas funcionam nessa ilha. Olá! Filhotes de ganso se apegam à primeira coisa que vem, que no caso foi você. Você é a mãe dele agora. Visivelmente, Robô Selvagem é de tirar o fôlego. Florestas ricas em detalhes, animais expressivos e uma fotografia que mistura realismo com um toque de fantasia. É daqueles filmes que encantam tanto crianças quanto adultos. Robô Selvagem é uma aventura sensível sobre família, adaptação, respeito à natureza e o que significa realmente viver. Um filme para rir e se emocionar. E eu falo por mim mesmo, viu? Não tem ninguém que passe ileso de chorar, nem que seja um pouquinho só com esse filme. E é possível encontrar esse filme em diversas plataformas de streaming. Ele tem que deixar a ilha até o outono. Bico vivo! É mais perigoso para ele do que para qualquer outro. Mas ele tem uma chance. Se quando lhe cansarem as asas, encontrar força no coração. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e semana que vem eu volto com mais uma dica de cinema aqui no Sessão Pipoca. Até mais! Muito bom, um filme com uma mensagem importantíssima. E sabe o que eu achei legal, Bruno? Ele é do mesmo criador do Lilo e Stitch, que encantou todo mundo. Agora teve um remake, né, com live action. Então, quem gostou do Lilo e Stitch é provável que também goste de Robô Selvagem. Eu vou te falar que eu não costumo me emocionar em filmes não, mas no final desse filme aí é inevitável que pelo menos uma lagriminha escorra aí dos seus olhos. Então, vale a pena ver esse filme. Vamos seguir no nosso programa, que agora ainda tem dica de livro no nosso quadro Tem na Biblioteca. Se você precisa de um livro que te ajude a ver o mundo com outra perspectiva, com um pouco mais de imaginação e com aquele olhar encantador que só as crianças têm, ou principalmente se você olha para esse desenho aqui e vê um chapéu, eu tenho uma recomendação para você. A sua próxima leitura pode ser O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E esse livro tem na biblioteca. Essa história começa quando um piloto cai com seu avião no deserto e encontra uma criança sozinha por lá. Um menino de cabelos loiros que diz ter vindo de um pequeno planeta distante, o que deixa o piloto desconfiado, mas não dura muito, porque logo os dois criam uma bela amizade. E em meio a conversas e reflexões, ambos repensam seus valores e encontram um novo sentido à vida. Não é à toa que o livro tem frases muito famosas que encantam todos os públicos, como por exemplo: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, e também é preciso que eu enfrente 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Publicado pela primeira vez em 1943, O Pequeno Príncipe é o segundo livro mais traduzido no mundo, contemplando mais de 380 línguas. A obra também já recebeu adaptações para o cinema. A mais recente delas é uma animação de Mark Osborne, lançada em 2015. No filme, uma menina que precisou crescer cedo demais reencontra a infância nas histórias do Pequeno Príncipe. Asteroide B612. E o Pequeno Príncipe gostava muito do pôr do sol. Terminou o trabalho da escola? Não exatamente. Eu fiz um amigo. Se você estudar bastante e continuar firme no plano,
Pode passar algum tempo com seu novo amigo. No próximo verão. Olha isso. As estrelas estão lá fora. O autor, Antoine de Saint-Exupéry, era francês e piloto de avião. Em uma de suas viagens, sofreu uma queda em um deserto na África, que é muito semelhante ao cenário do livro. Também há quem diga que a figura do Pequeno Príncipe tem um tom autobiográfico, ou seja, é inspirado na versão criança do próprio autor. Apesar de ser um livro originalmente infantil encontrado nessa seção da biblioteca, o livro também é uma ótima opção para os adultos, que podem tirar lições ainda mais profundas dessa leitura. Mas eu acho muito interessante ler esse livro agora, ainda na infância, porque as crianças elas podem ter a chance de criar uma afinidade com esse personagem, porque esse livro aqui, esse é um livro que vale a pena a gente reler em vários momentos da vida, porque ele nos ajuda a lembrar e a voltar para aquilo que realmente importa, a voltar para a essência, a olhar para dentro, a olhar para a nossa vida, a olhar para o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. Então, ele foi um livro escrito para crianças, mas talvez um livro escrito para crianças por um adulto que não convivia tanto assim com a infância, né? Ele não é um livro infantil. Talvez ele tenha sido um livro escrito para a criança interior dos adultos. Acho que é isso. Acho que ele foi um livro escrito para a criança interior dos adultos. Na verdade, até ele fala um pouco disso na dedicatória, que é uma das partes mais bonitas que tem nesse livro. O autor publicou o livro pela primeira vez durante o período da Segunda Guerra Mundial e dedicou a obra a um amigo que estava passando fome na França. Ele também pediu desculpas às crianças por dedicar a obra a uma pessoa adulta e finalizou dizendo: "Todos os adultos um dia foram crianças, porém raros se lembram disso." Bora refletir um pouco sobre o mundo e voltar a ser criança? O Pequeno Príncipe está disponível na Biblioteca Cassiano Ricardo, no centro da cidade. Ah, e não vamos esquecer que é possível emprestar até 2 volumes por usuário pelo período de 10 dias, tá bom? Então fique atento aos prazos e planeje a sua próxima leitura. Tchau, tchau! E com essa dica de livro, a gente termina. Inclusive, dica de livro muito importante para você que vai prestar o vestibular esse ano, né? Entrou no 3º ano, no final do ano tem vestibular, então é importante ler esse, que é um clássico da literatura nacional. Tem outros clássicos, mas fica aí a dica de livro para você, né, Vitor? É importante, porque não é clássico à toa, não é, Bruno? Eu não queria ler, mas depois que eu li, agora eu recomendo para todo mundo. Adoro Cortiço. Pois é, e com essa dica de livro, a gente encerra o Conexão Cultura de hoje. Semana que vem a gente volta com mais livro, filme, música, pintura, arte, tudo aqui no Conexão Cultura. Tudo que todo mundo tem direito. Falou, Bruno. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.